E olha só, farmácias já estão dando falta de medicamentos com semaglutida. Você vai conhecer por outro nome, quer ver? Ozempic, esse você já ouviu falar, né? Pois é, tem muita gente que está usando esse tipo de medicamento de forma indiscriminada, sem acompanhamento do médico, e aí você pode ter consequências sérias para a sua saúde. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a doutora em Ciências da Saúde, advogada especialista em Direito, médico, a Tamires Capello. Tamires, bem-vinda, obrigada aqui por estar com a gente na CNN Brasil. Conta pra gente, hein? Esse uso indiscriminado, né, poderia ser reprimido de alguma forma? Mudança de receitas, por exemplo, que hoje é só você chegar com uma receita comum, você consegue comprar esse tipo de medicamento. E mesmo assim, tem muito caso da gente conseguir burlar nas farmácias até a necessidade da receita, né? O que você indicaria para fazer com que esse medicamento fosse destinado a quem realmente precisa? Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Esse é um assunto de suma importância, né? Realmente, esses medicamentos que eles estão se popularizando aí, que hoje tem registro para obesidade e para diabetes, né? São os dois registros aqui no Brasil, eles são medicamentos sob prescrição médica. Então, só podem ser consumidos se um médico realmente indicar. Só que acontece, né? Por eles serem aquele medicamento de tarja vermelha, muitas vezes as farmácias, elas não pedem essa prescrição na hora da dispensação. Embora a legislação exija que, né, você faça esse pedido, muitas vezes isso não acontece. O que faz aí o uso indiscriminado e a popularidade desses medicamentos que podem levar a um emagrecimento muito rápido, crescer de uma forma muito abrupta. Tem alguma possibilidade de você trazer ali um pouco mais de, digamos assim, filtro na hora de fazer essa compra, fazer essa indicação? Porque a gente está falando do uso desse medicamento, caiu na moda, né? Num bom português é isso. Tem muita gente que chamou a atenção nas redes sociais, com emagrecimento muito rápido, mas um medicamento que inicialmente não seria indicado para isso. Como é que você faz essa filtragem para a necessidade realmente de uma pessoa em consumir ou não esse tipo de medicamento, Tamires? Olha, eu acho que, em primeiro momento, por óbvio, sempre consumi-lo com a prescrição médica, né? Não fazer o uso dele ali por moda ou porque viu na academia, enfim, porque ele tem indicações médicas específicas. E não só isso, acredito que a agência nacional, né, a Anvisa, poderia estudar uma restrição de venda um pouco mais severa para esses medicamentos, uma vez que eles podem trazer risco à saúde pública pelo abuso do uso deles. Então, hoje, eles estão, né, classificados como prescrição médica, porém, a gente necessita de uma maior fiscalização, tanto nos pontos de venda, como também, às vezes, uma maior regulamentação, para talvez restringir um pouquinho mais a dispensação dos medicamentos nas farmácias. Uma mudança no tipo de receita ajudaria nisso? Ajudaria, com certeza. A gente já tem até no Congresso Nacional, se eu não me engano, 2 projetos de leis que tentam enquadrar esses medicamentos, né, dessa natureza, em medicamentos talvez da portaria 344, mas que são os controlados, mas talvez não seria o caso, mas poderia sim fazer uma restrição de venda com um objeto mais especial, por exemplo, como acontece com os antibióticos, que embora eles tenham uma receita branca, que nós chamamos, eles necessitam da retenção no ponto de venda. Agora, vamos esclarecer, a gente está falando do uso desse medicamento que se popularizou no emagrecimento e ainda que haja algum tipo de indicação, isso precisa ser acompanhado por um médico, todo tipo de processo desse tipo precisa disso, não só em relação ao Ozempic, mas qual seria a recomendação original de uso, né? Para que tipo de casos, de fato, esse medicamento é indicado para a gente separar aqui o joio do trigo, orientar também quem está assistindo a gente? Olha, isso é muito importante, né? Quando estourou, quando veio, né, o advento do Ozempic, que é a semaglutida, que é um medicamento hoje registrado para diabetes, tá? Que isso fique muito claro. Ele começou a ter realmente efeitos para a obesidade, para o emagrecimento. Mas com a evolução, com a tecnologia, a indústria, né, responsável pelo medicamento também conseguiu testes e registrou esse medicamento para obesidade. Então, aqui no Brasil, nós temos dois tipos de registros e finalidades para esses medicamentos: diabetes e obesidade, tá? Só que isso não significa que eles podem ser usados indiscriminadamente, por exemplo, para estética. Embora eles tragam um emagrecimento rápido, eles não têm um registro para fins estéticos ou perda de pesos pequenas. Então, sim,
Hoje, o que nós temos indicação no Brasil é diabetes e obesidade, que são doenças crônicas e são medicamentos muito revolucionários para essas doenças. Mas o problema é que, como ele traz esse emagrecimento e essa popularidade, ele acaba chamando atenção e gerando interesse de uma gama populacional que quer buscar aí as estéticas e perder uns quilinhos para o final do ano. Muitas vezes acaba acontecendo o que já aconteceu com outros medicamentos, que viram modinha para outras coisas fora os fins originais, e aí quem realmente precisa para questões de saúde não encontra o medicamento nas farmácias. Isso já foi verificado, por exemplo, durante o próprio período da pandemia, né, doutora? Muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. A gente conversou com a doutora em Ciências da Saúde, advogada especialista em Direito Médico, Tamires Capello. Bom fim de semana para você.